Nós estamos hoje no segundo domingo do ano e no segundo domingo de uma série de mensagens chamada Novos Começos, planejando para que 2018 seja realmente um ano marcado por novas histórias, por novos começos, por mudanças de rumo, por mudanças de trajetória em nossas vidas. E nós então começamos a semana passada falando da nossa área física, mudanças que nós precisamos fazer na nossa área física, na nossa saúde física, para que Deus cumpra o propósito dele nas nossas vidas. Nosso desenho está aí. Se você veio à nossa comunidade pela segunda vez, você viu o nosso desenho pela segunda vez. Nosso desenho sempre vai e volta, não é? Nós dissemos aqui a semana passada que Deus criou o ser humano para um projeto de vida. E esse projeto de vida é um projeto onde Deus é o rei e nós estamos debaixo do reinado dele. O alvo, o foco, o caminho que Deus tem para esse homem quando Deus o cria é um caminho de vida. A Bíblia diz que Deus sopra dentro do ser humano fôlego de vida. Parte de Deus vem habitar dentro do ser humano. Mas o homem, ele escolhe viver um outro caminho, um projeto, um voo solo, uma carreira solo. Ele tocava antes na banda junto com Deus e ele decide tocar sozinho. Ele decide sair da banda. Ele e a mulher dele saem da banda, seguem e começam um novo projeto. E esse novo projeto é o que nós chamamos do reino do homem. A diferença, querido, do reino de Deus para o reino do homem é o final. É aonde isso acaba. E quem está reinando? No reino do homem, quem reina, quem dá as cartas, quem sustenta, quem mantém e quem luta para que as coisas aconteçam é o homem. No reino de Deus, quem manda, quem dirige, quem está à frente, quem cuida, quem provê é Deus. E a Bíblia diz que esse caminho do homem, que foi inaugurado pelo pecado, uma atitude que nos distancia do alvo que Deus tem para nós, uma atitude de desobediência, uma atitude que nos tira debaixo do controle de Deus, a Bíblia diz que o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. A morte é algo que entrou na história da humanidade, mas que não foi instalada no computador inicial, na humanidade inicialmente. Ela entrou por conta de uma decisão do homem. Por isso que nós temos tanta dificuldade de lidar com a morte. Mas a Bíblia diz que Deus ama esse ser humano, Deus não desiste desse ser humano, Deus criou esse ser humano para um fim e está olhando para a humanidade, vendo essa humanidade indo para outro caminho. Ele não desiste, ele continua amando. O Antigo Testamento todo você vai entendendo um plano, um projeto de Deus para abrir um novo caminho, uma nova possibilidade da humanidade voltar. Os homens, como os seres humanos, as tribos, as nações, começam a criar religiões. Religião, a palavra religare, é se religar com Deus. As religiões são a tentativa de um coração vazio de Deus tentando se conectar com Deus. Todas as religiões são tentativas do homem que está aqui, nesse caminho de tentar se reconectar com o Deus, seu Deus Criador. E ele então começa a chamar a lua de Deus, o sol de Deus, o vento de Deus, ele começa a fazer estátuas de Deus, ele começa a fazer todos os tipos de religiões possíveis para tentar se preencher. Mas Deus continua amando esse ser humano. Deus não desiste de amar esse ser humano. E a Bíblia diz que certo dia nasceu em Belém o Jesus, o Nazareno, enviado por Deus, nascido de uma mulher virgem, que não herdou o pecado da humanidade. E esse Jesus decidiu, sendo Deus, abrir mão da sua glória para me amar e te amar aqui, vivendo uma vida complicadíssima que é a vida no meio da humanidade. Mas ele podia pecar, ele podia fazer como Adão fez, mas ele decidiu não fazer. Jesus não pecou, porque Jesus não pecou, ele não precisava morrer. Ele podia voltar para o Pai. Mas ele decide pagar o meu preço e o seu preço. Todo ser humano pecou, está condenado, e a sentença da condenação é a morte. O que Jesus veio fazer, querido, por mim e por você, preste muita atenção, não é tirar a sua culpa.
não é dizer, ó, você não é mais pecador. Eu e você continuamos sendo pecadores. O que Jesus veio fazer por mim e por você não foi tirar a nossa condenação, não foi bater em Deus no juízo e falar assim, não condena eles não, eles são bonzinhos. Preste atenção, Jesus não veio desculpar você. Nossa palavra de hoje vai ser muito importante para você entender a diferença entre desculpa e perdão. Desculpa é quando alguém faz mal para mim e eu entendo aquilo que aquela pessoa fez por causa das circunstâncias dela e digo assim, não teve tanta culpa assim, então eu te desculpo. Eu tiro a sua culpa. Jesus não veio tirar a nossa culpa, querido. Jesus, nós continuamos sendo culpados, nós continuamos sendo condenados. A diferença foi só o seguinte, ele pagou o preço da nossa condenação por nós. Eu e você, um dia estaremos diante do juiz, seremos pecadores, seremos condenados por isso, mas não mais precisaremos cumprir a pena. Porque Jesus já cumpriu a pena por nós. Por que a Bíblia diz que Jesus é o único caminho? Não é porque nós achamos que a religião cristã é melhor do que as outras, querido. Não é porque a gente quer se achar melhor do que os outros. Não, porque ele foi o único que pagou o preço por nós. Todas as outras religiões são boas ideias, são bons princípios, são uma série de questões, muitas, e o respeito precisa existir. Nós, em nenhum momento, acreditamos na falta de respeito entre nenhum tipo de classe social. Porém, Jesus foi o único. Por isso que ele é o único caminho que pagou o preço pelo nosso pecado. Eu e você não precisamos mais morrer. Eu e você não precisamos mais findar a nossa história de humanidade com a distância de Deus. Nós podemos nos voltar para Deus. A decisão de eu voltar para Deus, de eu me voltar para Deus, de eu crer em Jesus Cristo, de eu aceitar a Jesus Cristo, eu chamo de conversão. As pessoas chamam de conversão. Embora a Igreja Cristã Brasileira usa erradamente a palavra conversão, as pessoas mudam de igreja e falam, eu me converti. Conversão não é mudança de igreja. Conversão é mudança de direção. Eu estava indo rumo à morte e agora eu estou indo rumo à vida. E isso é um novo começo. Nós lemos no texto no começo que quando isso acontece na nossa vida, nós somos novas criaturas. Nós não entramos no ventre da nossa mãe e saímos de novo, não. Mas nós somos criados novamente por Deus. Fomos sendo transformados por Deus de glória em glória. Nós vamos ser tratados. E aí nossa história começa a ser uma nova história, cheia de novos começos. A partir dos momentos que eu e você vamos deixando Deus agir na nossa vida, Ele vai fazendo novos começos. E nós vamos passando a ser esse. Eu era ex assim, comecei a ser assim. Eu era assim, comecei a ser assim. Eu era assim, comecei a ser assim. A história do cristão é uma história cheia de eu era assim, comecei a ser assim. E a maioria das vezes sem tanto esforço, sem tanta trabalhar nosso. Simplesmente pelo agir de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Porque o maior interessado, querido, em eu e você nos transformarmos em alguém à imagem e à semelhança de Cristo e voltarmos para a vida é Deus. Porque Ele enviou aqui na terra o próprio Filho para que isso acontecesse. Por isso que Ele é o maior interessado. Nenhum ser humano se encontra com Deus, nenhum ser humano entra no projeto de Deus porque tem mais interesse do que Deus. Mas eu e você continuamos nessa terra, sendo espelho para muitos, para que eles possam também voltar-se para Deus. E nós continuamos com o nosso físico, com as nossas emoções, com as nossas finanças e com a nossa espiritualidade e com mais outras áreas, mas nós escolhemos falar de 4 só nesse janeiro. E a semana passada nós falamos que muitas vezes nós redescobrimos o projeto de Deus para a nossa vida. Deus quer nos usar como nós deveríamos ser usados desde o começo, mas não fomos. Porém, a falta de cuidado com o nosso físico atrapalha o que Deus quer fazer na nossa vida. A falta de cuidado com o chassis atrapalha o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós não conseguimos cumprir o propósito que Ele tem para nós. Nós somos uma Ferrari, um potencial humano fantástico, um cérebro fenomenal, mas aquilo que nós colocamos no tanque de combustível faz a Ferrari sair pipocando. Nós comemos mal, nós bebemos mal, nós não nos descansamos e nós não nos exercitamos. Quem sabe, Deus quer tratar também nas nossas áreas. Ah, Fernando, eu não vim, eu perdi. Está lá no YouTube, assiste depois.
Uma segunda área que eu queria falar hoje, porém, que impacta muito a área da semana passada e muito a área da semana que vem, porque muito do nosso físico está se estragando por causa das nossas emoções. E muito das nossas finanças está indo para o brejo por causa das nossas emoções. Nós, muitas vezes, nos descontrolamos emocionalmente. Nós, muitas vezes, somos muito variáveis nas nossas emoções. E para resolver o nosso problema emocional, a gente desconta nas compras e no cartão de crédito. Alguém disse que com um bom cartão de crédito sem limite não há depressão. Algum especialista aí disse isso. Os homens trocam de carro, compram as coisas, fazem coisas, compram e têm o poder nas suas mãos. E muitas vezes isso vem para compensar problemas emocionais, descompensações emocionais. Como eu disse semana passada, muitas vezes eu descarreguei a minha ansiedade num prato de comida. Muitas vezes pessoas descarregam a sua angústia num copo 2, 3, 10 de bebida. Deus quer fazer novas todas as coisas, querido, inclusive as nossas emoções. Inclusive as nossas emoções. Relacionamentos, famílias sendo destruídas, famílias, casamentos quebrando, relacionamentos entre pai e filhos quebrando. Por quê? Por imaturidade emocional. Pessoas que não cresceram emocionalmente. A adultescência é um fenômeno que tem crescido nos nossos dias, querido. Pessoas que se tornam adultas fisicamente, porém adolescentes em suas cabeças. Problema para a nossa sociedade. Falta de liderança. Os políticos corruptos continuam crescendo, crescendo, crescendo e cada vez mais reinando no nosso país. Por quê? Porque nós não temos mais adultos pensantes. Pessoas emocionalmente controladas. Que param, olham para isso tudo e falam assim, chega! Precisa de alguém que de verdade para se portar aqui. Nós abrimos mão facilmente de muitas coisas. Então eu escolhi um texto para conversar com vocês de Colossenses capítulo 3. Vou ler algumas partes de Colossenses capítulo 3 hoje. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram. Uma palavra dificílima da gente entender. Fernando, como é que eu morri se eu ainda estou vivo? Fernando, como é que eu ainda estou vivo, nem morri, já ressuscitei? Não, pensa comigo, pessoal. É por isso que o pessoal fala que a Bíblia é difícil de entender. Olha só, vocês já ressuscitaram. Espera aí, eu nem morri ainda, como é que eu ressuscitei? Aí embaixo ele fala, não, vocês já morreram. Então vamos lá. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Assim, façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância e que é idolatria. Vamos tentar entender isso a partir do nosso desenho. Nosso desenho sempre nos ajuda a entender os textos mais difíceis, não é verdade? A Bíblia nos diz que Deus deu vida para o ser humano, e esse ser humano deixou a vida de Deus para viver a vida do ser humano, do homem. Nós já contamos aqui a historinha do ventilador. Agora não dá mais para contar a historinha do ventilador, né? Agora tem ar-condicionado. Mas nós dissemos que é como se um ventilador foi criado para soprar vento, porém, ele não funciona se não estiver conectado na tomada. Deus cria o ser humano como se fosse esse ventilador conectado na tomada e passa energia vindo de Deus direto para que esse ser humano funcione. O pecado é a desconexão para com Deus. O pecado é a decisão do ventilador de viver sozinho, sem energia. Mas, Fernando, eu olho para a humanidade e parece que está girando. Está girando, mas vai parar. Já para.
Aí vem um e bate, e vem a sexualidade, a bebida, as drogas, e tenta girar a hélice, a hélice gira mais um pouco, depois para e vai de novo. Aos trancos e barrancos, a hélice vai tentando se manter em giro, porém sem energia principal. Quando eu e você, nós nos conectamos novamente em Deus, Jesus é a extensão que Deus manda lá de cima. Entendeu? Eu e você não conseguimos conectar mais na tomada, e Jesus, então, é a extensão que nos permite essa conexão. O nosso ventilador é novo, começa a girar agora com energia. Não energia própria, mas energia de Deus. Quando eu faço isso, eu preciso tomar uma decisão. Qual decisão? Eu não virarei a hélice mais por mim mesmo. A hélice agora será virada pela energia que vem de Deus. Isso é o que Paulo chama do morrer nessa vida. Morrer para o meu eu e viver para Deus. Não tem como, presta atenção, eu me conectar em Deus e continuar tentando virar a hélice. Eu vou machucar o dedo. Porque o ventilador agora tem potência. E a segunda decisão que eu tomo, também está nesse texto que nós lemos, é: uma vez que eu me conectei em Deus, eu não posso mais ficar virando o ventilador para onde que eu quero, eu não tenho mais vontade própria. Ah, não, eu quero ter a energia que Deus me dá e fazer o que eu quero. Não, isso também não dá. Se eu me conectei em Deus, eu recebo junto com a energia a direção para onde eu tenho que ventilar, sei lá como é que chama o verbo aí que a gente usa. O problema maior da igreja e das pessoas cristãs é o seguinte: eles adoram se conectar com Deus e receber de Deus as energias para viver a vida. É noite do carrego, do descarrego, e vai embora, tem de todo tipo. Mas eles não querem receber o direcionamento de Deus para onde soprar o vento que Deus tem para soprar. Não tem jeito. Se eu tomo esse caminho, querido, Deus é o meu Salvador, é aquele que me energiza, mas Deus também é o meu Senhor, é aquele que me direciona. E eu e você precisamos tomar algumas decisões na nossa vida para que isso aconteça. Abrir mão da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza humana, do nosso desejo, assim como Adão desejou ficar longe de Deus e reinar sobre sua própria vida, reinar sobre sua família, reinar sobre seus negócios, reinar sobre sua saúde física, reinar sobre sua conta bancária, nós também temos um desejo. O mesmo desejo que Adão teve, nós temos. E Paulo está dizendo para mim e para você, olha, você precisa matar esse desejo todo dia. Dia após dia, você tem que lutar contra isso. Se você não lutar, ele vai tomar a sua vida, assim como ele tomou de Adão. Você corre o risco de cair da ponte, de esquecer esse caminho, de voltar para esse caminho. Por quê? Por conta da sua natureza pecaminosa. Dentro de eu e você, todos nós, da humanidade, nós temos um desejo de ser humano. De ser humano. E Paulo diz que esse desejo nos leva para longe da vontade de Deus. Novos começos são baseados em começos de acordo com a vontade de Deus. Nossas emoções são tão desequilibradas quanto nós estamos longe de Deus. Minhas emoções são tão desequilibradas tanto quanto eu estou longe de Deus. Falei aqui a semana passada. À medida que eu meto aquele pratão de comida e aquele copão de coca, eu estou dizendo assim, coloco nesse prato de comida, nessa coca, minha ansiedade. E esse prato de comida e essa coca cuidará de mim. E eu estou dando um pé no traseiro de Deus. É isso que eu estou fazendo. Porque eu sinto angústia, eu meto um copo de uísque com gelo para dentro, eu estou dizendo, esse copo de uísque com gelo vai saciar a minha angústia, vai tomar a minha vida. E estou dizendo para Deus, olha, tu fica de fora da minha vida por enquanto, que agora cuido eu. Quando eu vou lá e não, preciso trocar de carro, sair com aquele carro novo e andar pela cidade para as pessoas verem que eu tenho um poder aquisitivo e que eu consegui comprar, mesmo que tenha um tijolo assim de boleto no porta-luva, eu estou dizendo, estou colocando diante disso, meu Deus, é isso que vai resolver o meu momento.
Quando um jovem, um adolescente começa a namorar e despeja sobre esse namorado, antigamente era um jovem, um adolescente, agora vamos mudar. Vai. Quando qualquer pessoa, em qualquer idade, decide namorar achando que é o namorado ou a namorada que vai resolver o seu problema, nós falamos, Deus, fica fora da minha vida, deixa que eu cuido. E aí nós não sabemos por que as coisas dão problema depois. Quando o camarada se torna pastor de uma igreja e acha que o fato dele ser pastor de uma igreja é o que vai dar sentido na vida dele e coloca Deus para fora. Está escutando o que eu estou falando? Porque é uma profissão como qualquer outra. Se eu colocar isso no lugar de Deus na minha vida, isso vai estragar a minha história. Nossas emoções precisam ser impactadas pela presença do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo quem nos dá longânimo. É o Espírito Santo quem nos dá domínio próprio. É o Espírito... eu estou com pouco domínio próprio. Pouco Espírito Santo. Fernando, você está com pouca paciência. Eu estou com pouco Espírito Santo, então. Quanto mais o Espírito Santo na minha vida, querido, sabe quem são os primeiros que sabem que eu estou cheio do Espírito Santo e o negócio está só enchendo? Minha mulher e meus filhos. Quem está perto de mim? O Fernando pregou, está cheio do Espírito Santo. Fala isso não. Pergunta antes para minha mulher e para meus filhos. Ele sim sabe se eu estou cheio do Espírito Santo ou não. Nossa vida precisa, nossas emoções, nossa história. Eu não estou dizendo aqui que todos nós seremos iguaizinhos, equilibradinhos. Não, Deus usa as nossas diferenças, um mais agitado, um mais calmo, um mais extrovertido, um mais introvertido. Porém, todos nós seremos medidos à medida de Cristo. Todos nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. Como andam as suas emoções? De 0 a 10. Imagine que eu tivesse um aplicativo no meu celular e esse aplicativo tivesse a capacidade de tirar uma foto de você. Vou tirar uma foto sua aqui agora. E eu tiro a foto aqui, tem um aplicativo que põe carinha, põe linguinha, sabia disso? Tem um monte de aplicativo aí, mas o meu aplicativo é diferente. O meu aplicativo vê como é que estão as suas emoções. E ele te dá uma nota de 0 a 10, onde 0 é totalmente desequilibrado e 10 é bastante equilibrado. Vou tirar a foto agora, hein? Não, mas essa é a minha foto, isso é um selfie. Pô. E vou projetar aqui a foto de cada um de vocês e do lado a nota. Que nota seria a sua? Eu não tenho esse aplicativo, tá? Tem uns aí que estavam pensando em levantar e sair já. Não, querido. Eu vi alguém mexendo na bolsa já, passando batom, e alguém ia fazer alguma coisa aí para não sair na foto, né? Não, eu não tenho aplicativo, tá bom? Eu não sei como estão as suas emoções. Que nota sairia aqui? Hein? Que nota sairia aqui? As suas emoções. Diga para mim. Sabe qual é o maior problema? O maior problema é que eu não tenho esse aplicativo. Mas Deus tem. Eu não consigo olhar para você e saber como andam as suas emoções. Mas Deus consegue. E Ele sabe. E às vezes você engana a sua família, você engana até você mesmo quando você se olha no espelho. Às vezes você engana a comunidade, às vezes você engana as pessoas que trabalham com você. Mas Deus sabe como anda as suas emoções. E Ele quer te dar novos começos. Na sua ira, nas suas mágoas, nas suas angústias, nas minhas ansiedades, nas minhas tristezas, nas minhas desistências da vida, também nas minhas alegrias, para que eu seja, quem sabe, mais controlado, saiba glorificar a Ele nas minhas alegrias, nos meus momentos de prazer. Muitas vezes eu estou buscando prazer em coisas que eu não devia. Todos nós passamos por traumas, abusos, mágoas, indiferenças. Alguns de nós passam por momentos difíceis de depressão. Preste atenção uma coisa, tá? Depressão, síndrome do pânico, tudo aquilo que é considerado doença, querido. Precisa ser tratado, precisa ter um acompanhamento profissional, tá bom? Deus age como agiu
em cânceres aqui o ano passado, em doenças difíceis da parte física, Deus também cura doenças emocionais. Porém, se você faz o seu tratamento ou não faz, procure fazer de alguma forma. Mas eu e você, nossa vida é cheia de traumas. Nossa Ferrari, como eu disse semana passada, bateu um monte de vezes. E as nossas emoções foram ficando marcadas. Alguns aqui apanharam demais do pai. Outros aqui foram traídos por pessoas que amavam tanto. Outros aqui emprestaram dinheiro e não receberam. Outros aqui não tiveram pais. Não tiveram pessoas que os amassem. Outros aqui foram tratados com indiferença. A questão não é, querido, achar uma vida que não teve traumas, que não teve sofrimento. A questão é o que nós fizemos com isso. E eu li uma reportagem ontem, muito interessante, e eu não vou dizer que ela é verdade, porém tem isso verdadeiramente. Tá? Dá uma olhada nessas fotos. Essas fotos foram tiradas essa semana numa casa aqui em Valinhos, numa chácara. Segundo a reportagem. Um homem militar, 88 anos, procurou o UPA e foi... pessoas foram até a casa dele e encontraram essa casa aí. E os repórteres tiraram foto e fizeram. E o título da reportagem é esse aqui, ó. Acumulador guarda 350 carros em sítio em Valinhos. Além dos veículos, a casa onde o idoso vivia tem centenas de eletrodomésticos. Não estou aqui agora questionando por que ele fez isso ou uma série de questões. 350 carros por cima, não conseguiram contar todos. Eu sei que alguns de vocês vão olhar e falar assim, por que essa pessoa faz isso? Por que uma pessoa guarda na sua casa lixo? Por que uma pessoa guarda no terreno da sua casa lixo? Então, a vigilância sanitária foi lá e passou aqueles produtos para matar os bichinhos, porque os vizinhos começam a sofrer porque uma pessoa tomou a decisão de guardar lixo. E a minha questionamento, querida, não é porque esse senhor fez isso. O meu questionamento é que eu fiquei pensando que muitas vezes eu e você fazemos isso. Não com a nossa vida física. Não com lixo na nossa casa. Mas com lixo nas nossas emoções, na nossa mente, no nosso pensamento. E mais, a Bíblia diz que raiz de amargura é um negócio que brota e atinge pessoas que estão à nossa volta. Se eu e você continuarmos acumulando lixo na nossa vida será contaminada e a vida de quem está à nossa volta também será contaminada. Quantas vezes meus filhos não sofreram por alguma raiz de amargura que eu tinha dentro do meu coração? E que na hora que eles falaram comigo, eu explodi com eles, eles olharam e falaram assim, o que eu fiz? O que eu fiz para acender esse pavio aí? Eu acendi um pavio, só tinha a cabecinha do fósforo. E explodiu uma bomba. Alguma coisa acendeu lá dentro, querido. Mágoa, ressentimento, amargura. Vai brotando dentro de nós. Igual raiz de árvore, né? Já plantou árvore na calçada da sua casa? Plantou uma arvinha pequenininha, assim, uma árvorezinha, coisinha pequena. Depois de 5 anos, estava estourando todas as calçadas. Já viu aquelas calçadas estouradas? Isso vai ser igual mágoa. Quando você guarda mágoa no seu coração, uma hora vai estourar. E vai arrebentar o dedo de muita gente que está à sua volta. Eu e você precisamos que Jesus, de verdade, querido, cuide das nossas emoções. De verdade. Se eu e você queremos viver um novo começo de verdade, nós precisamos permitir que Deus recomece as nossas emoções do jeito certo. E não é com desculpa, não. Não, eu desculpo, meu pai e minha mãe, eles não tiveram estudo, eles me batiam que nem um condenado, me arrebentaram, eles falaram um monte de coisa para mim, eu desculpo eles. Não, querido, não é com desculpa, não. Não é com desculpa que Deus resolve a nossa vida, não. É com perdão. Eles tiveram culpa, sim. Mas eu também tinha culpa, Jesus me perdoou e eu também estou perdoando eles. Porque o Pai Nosso diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem tem pecado contra nós. Então é hora de eu e você tomar uma decisão séria na nossa vida, de um recomeço cheio de perdão. Parar de guardar coisa que nós não deveríamos guardar na nossa vida.
Traumas existem, existem. Me perdoe se a sua história é mais difícil que a minha, mas a sua história não é mais difícil do que a história de Jesus. O seu sofrimento não é maior do que o sofrimento de Jesus. E Jesus enfrentou até o fim por amor a você, para te dar vida e vida em abundância. Mas você precisa de verdade receber esse novo começo. Perdoar, abrir mão, começar de novo. Tentar começar do jeito certo. Não é fácil, querido. Não é fácil. Por isso que Deus nos dá o Espírito dele, Espírito Santo, para nos ajudar. Colossenses 3 continua dizendo, a partir do verso 8, mas agora abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. E Paulo aqui começa a usar uma outra figura de linguagem, a figura do tirar a roupa, do se despir. E ele está dizendo assim, ó, você que é cristão, você não é mais igual às outras pessoas que não são cristãos. Preste atenção numa coisa, não tem como ser cristão e ser igual a alguém que não é cristão. A roupa, aquilo que nós vestimos, o que nós sentimos, a maneira como nós perdoamos é diferente. A maneira como nós tratamos com a ira, com a maledicência, com falar mal do outro, com ouvir mal do outro, é diferente. Se você vem com aquela historinha, como muitos vêm, eu não vou para a igreja não, porque eu conheci alguém que foi para a igreja e continuava falando mal dos outros, continuava traindo o marido, continuava enganando os outros, querido, essa pessoa só foi para a igreja, não se tornou cristã. Então não abandone a Cristo por conta dessa pessoa. Quem é cristão imita Cristo e tem atitudes parecidas com Cristo. Nós precisamos ser cristãos. Eu preciso ser mais cristão a cada dia. Eu preciso, você também. Vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e revestiram-se do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Preste atenção, eu me revesti do novo, Fernando, que Deus tem para a minha vida, com um propósito novo. E a cada dia eu vou conhecendo mais, vai se renovando, vai sendo renovado esse querer de Deus de me transformar em um novo Fernando. Cada dia. Nessa nova vida já não há diferença entre as pessoas, gregos, judeus, aqueles que são circuncisos e incircuncisos, bárbaros e citas, escravos e livres, mas em Cristo tudo está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, eu e você somos povo escolhido de Deus, presta atenção. Eu e você, quando nós nos tornamos cristãos, nós não somos mais qualquer um, nós não somos qualquer coisa, nossa autoestima muda. Eu e você não podemos mais ficar com aquela autocomiseração de que eu não sou ninguém, ninguém mais está me vendo, então eu vou comprar para alguém me ver, eu vou ficar bonito para alguém me ver. Meu querido, nós somos de Cristo. O que Cristo fez por nós precisa mudar a nossa vida. Precisa mudar a nossa história. Porque eu sou escolhido de Deus, santo e amado de Deus. Você também é, se você está em Cristo. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Então tem uma roupa que eu preciso tirar e tem uma roupa que eu preciso colocar. Isso envolve as minhas emoções. Eu não consigo ser alguém manso, alguém paciente, alguém humilde, alguém cheio de bondade, com compaixão, com as minhas emoções tudo atrapalhada, querido. Não consigo. Hora ou outra, o velho homem vai vestir de novo no Fernando e a ira vai brotar e eu vou falar palavras malditas de novo, se eu não tomar cuidado, se eu me distanciar de Deus. É a minha proximidade com Deus que me enche do Espírito e muda as minhas práticas. Não é pela mudança da prática que eu me torno mais cristão, presta atenção nisso. Não é porque eu comecei a ter práticas boas que eu me tornei mais cristão. É porque eu fui me aproximando de Deus através de Jesus e as minhas práticas foram impactadas por isso. Pela fé. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
E aqui eu quero deixar um recado para você, se você quer fazer parte da nossa comunidade, ou se você já faz parte dessa comunidade ou de outra igreja, querido. Existe uma mentira que nós muitas vezes ouvimos a respeito da igreja e tem destruído as pessoas. É a seguinte mentira: a igreja é só o lugar aonde você vai para encontrar com Deus. Isso é uma mentira que tem destruído o propósito de Deus para a igreja. A igreja pode ser também um lugar, quando a igreja está reunida, onde Deus se manifesta. Mas a igreja não é um lugar onde você só vai lá para encontrar com Deus. A igreja é um lugar onde há suporte. A igreja é um lugar onde há perdão. A igreja é um espaço sarador, curador, transformador. Semestre passado eu estava estudando com a minha esposa psicologia social. E uma das coisas que falava no livro de psicologia social é que pessoas que fazem parte ou pertencem a uma igreja, a uma instituição religiosa, ao ponto de pertencer de verdade, não só de ir e voltar, tendem a ser mais sadias emocionalmente, por causa do sentimento do pertencimento. Tem alguém cuidando de mim, eu estou cuidando de alguém. A igreja brasileira é uma igreja que peca por ser uma igreja onde as pessoas vão para encontrar com Deus, mas não querem se encontrar com as outras partes da igreja. Se nós somos um corpo, a cena é essa. Imagine você, sai aqui descendo na rua e encontra vindo uma perna sozinha, um pé sozinho, uma cabeça sozinha, um dedo sozinho, e você pergunta para eles: onde é que vocês estão indo? Ah, nós estamos querendo encontrar com o cérebro, aquele que manda em nós. Mas nós não queremos encontrar um com o outro, então está indo cada um por um canto da rua. Nós não queremos se encontrar. Isso muitas vezes é o que nós, igreja, vivemos. E aí não há suporte, e aí não há perdão. Não há cura. A Bíblia diz: confessai os seus pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para que sejam curados. Se você quer de verdade ser cristão, você precisa participar de um corpo. Se preocupar com alguém. Discipular alguém. Ser discipulado por alguém. Cuidar de alguém. Ser cuidado por alguém. Quando a igreja perde essa característica, ela perde sua capacidade de sarar, de curar as emoções, de ouvir. Muitos aqui têm um ministério que é pouco usado na igreja. É o ministério da escutação. Tem o ministério da pregação, que é bom também. Mas o da escutação, querido, é um dom. Quando você escuta alguém, muitas vezes a cura, a transformação, a restauração. Minha mãe vai me beliscar depois por causa dessa escutação, hein? Não tem problema não, vamos embora. Terminando. Todas as vezes que eu falo de perdão, todas as vezes que eu falo de restauração, me vem à mente uma mensagem que eu ouvi de May Williams, em Atibaia, Hotel Scarim, encontro de casais de 1000, sei lá quanto. Essa mulher cuida de um projeto social no Morro da Dona Marta, um dos morros onde tem menor índice de violência no Rio de Janeiro. Um morro inteiro transformado pelo trabalho dessa mulher. Mulher corajosa demais. Muitos vídeos na internet dela. Ela diz assim: o nosso grande problema é que nós lembramos do que deveríamos ter esquecido e esquecemos do que deveríamos lembrar. Eu e você muitas vezes esquecemos daquilo que Deus disse de nós e para nós. E lembramos que os outros disseram para nós e falaram e fizeram para conosco. A história de May Williams me marcou profundamente. Ela começou a contar como ela veio ao mundo, e aquilo para mim nunca mais saiu da minha mente. O pai dela e a mãe dela vieram de fora, negros, para morar numa cidade do interior do Nordeste. O pai dela médico. Viveram ali, teve 6 filhos. Não, só o pai dela que veio, desculpa. O pai dela e a madrasta dela veio. Eles tiveram 6 filhos.
Eles eram protestantes numa cidade inteira católica. O único casal protestante da cidade. E poucos negros que tinham na cidade. Mas a cidade dependia dele, médico, aquela questão toda. Detalhe, ele se engraçou com a enfermeira, branca, irmã do padre da cidade, de família católica. Ela engravidou. Quando ficaram sabendo, confusão. A família pediu para tirar a criança. E esse homem foi contar para a mulher o que aconteceu. Olha, eu fiz besteira, tenho um filho, e vai matar o filho, vão tirar o neném. Essa mulher orou a Deus, entregou aquela situação a Deus, e foi lá na casa da enfermeira. Disse para ela assim, olha, o que você fez está errado, o que meu marido fez está errado, ele sendo cristão, muito mais, você também é cristã, sabe do que eu devia fazer, mas um erro não justifica o outro. Eu sou cristã, você não vai matar essa criança. A mulher falou, eu não tenho onde morar, eles vão me expulsar de casa, eu não tenho o que fazer. Ela falou assim, eu tenho um quartinho no fundo da minha casa, você vai ficar lá até essa criança nascer. E quando essa criança nascer, se você não quiser, me dê, que eu cuido dela. Doutora Edmeia Williams diz que essa pessoa, sua madrasta, foi a pessoa mais cristã, mais crente que ela já conheceu. Essa criança nasceu, diga-se de passagem, é a própria doutora Edmeia. Uma das grandes mulheres que é usada por Deus hoje para abençoar o nosso país. E ela diz, eu só existo porque aquela mulher, traída pelo marido, foi cristã de verdade. Cuidou da mãe da Edmeia até o fim, até ela se casar com outro homem, ajudou ela a arrumar um bom homem para se casar, abençoou a vida dela. A mulher morou 2 anos no fundo da casa dela, depois foi embora e ficou cuidando da Edmeia. E a Edmeia diz, eu chorei mais o dia que a minha madrasta morreu do que o dia que minha mãe morreu. O perdão nos dá a possibilidade de novos começos, querido. Nós vivemos momentos hoje, situações hoje, onde pais despejam sobre os filhos, os próprios filhos, por causa das besteiras que os próprios pais fizeram. Essa mulher, por ser cristã, ela mudou a história de todos à sua volta. Por ser cristã. Eu e você precisamos repensar sobre o cristianismo que nós queremos. Nós temos uma folha, se você não tem, você pode pegar depois na internet, no nosso site, no nosso aplicativo ou nos nossos grupos aí com WhatsApp. Semana passada nós já anotamos algumas, e essa semana eu quero anotar mais uma ou duas. 2 coisas, querido, que você precisa recomeçar nas suas emoções. Pessoas que você não perdoou ainda. Pessoas que quando você fala, começa a amargar. Presta atenção, perdão não é sentimento. Você nunca vai sentir vontade de perdoar ninguém. Perdão é decisão. Falta de perdão, segundo Hernandes Dias Lopes, quando você não perdoa, é que você está tomando remédio, tomando veneno, querendo que o outro morra. Presta atenção nessa frase. Hernandes Dias Lopes diz que falta de perdão é você tomar remédio querendo que o outro morra. Se você não perdoa alguém, você está tomando remédio todo dia. Tomando veneno todo dia. Querendo que ele morra ou que ela morra. Isso é muito sério. O diabo tem escravizado famílias inteiras por causa de falta de perdão.
Se você tem pessoas na sua vida que você, quando fala, amarga a boca, ressente, vem tudo aquilo de novo, precisa perdoar. Tomar decisões sérias para recomeçar. Sua vida não recomeça porque está enroscado no passado. Decisões que você precisa tomar, querido. Sonhos. Eu não estou dizendo aqui que você precisa pegar a mulher e trazer para dentro da sua casa. Eu não estou falando isso. Mas você precisa ser sarado por Deus. Deus te perdoou. Então perdoe também. Seja um agente de vida por onde você passar. Pare de falar mal dessa pessoa. Não quer falar nada? Não fale nada, mas mal também não falo. E também não escuto, tá? Quer falar mal, vai falar para outro. Para mim não, eu já perdoei. Não fica me enchendo mais a paciência com essa história. Ai, Fernando, eu não quero fazer isso. Vai continuar bebendo veneno. Esperando que ele morra ou que ela morra. Desculpa. Não vai conseguir viver a plenitude do que Jesus tem para a sua vida. Não vai conseguir nem orar o Pai Nosso. Diga-se de passagem. E eu não vou conseguir. Se eu tenho alguém com mágoa no coração que eu digo, não perdoo, não perdoo, eu preciso parar de orar o Pai Nosso. Porque eu estou falando para Deus assim, Deus, não me perdoe, porque eu também não perdoo. Coisas na sua vida, querido, que está enroscada. 5, 6, 10 anos. É a mesma ira, é o mesmo ressentimento, é a mesma trauma, é tempo de você se ver livre disso. Coloque na sua lista, diga, Deus, eu quero isso. Cumpre na minha vida isso. Eu creio que Deus é poderoso, não só para curar um câncer, não só para levantar um paralítico, mas também para curar a sua alma, curar os seus relacionamentos. Pessoas que são difíceis de relacionamento por causa da mágoa, da amargura. Brotou, a raiz subiu e tudo problema. É ciúmes, é inveja. Tudo vai brotando, vai ficando ruim, querido. Você gostaria de ter novos começos na sua vida emocional? Que decisões você precisa tomar para isso? De verdade.